A evolução do agro catarinense registra dados memoráveis. Maior produtor nacional de suínos, segundo maior produtor de aves, terceiro maior produtor de alho e o quarto maior produtor de leite. E para falar sobre a trajetória, desafios e perspectivas do setor, conversamos com uma liderança que, além de ser testemunho ocular dessa história de sucesso, é também um dos protagonistas. José Zeferino Pedroso, presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina. Raimundo, eu conheço a história do agro mais precisamente desde 1983, quando eu entrei para o sistema cooperativo. A época anterior a essa data, eu era um modesto contador e o meu primeiro emprego foi como contador do moinho de trigo no município de Erval Velho, cujo líder era Avelino Braganholo. Em 1983, eu aí entrei para o sistema cooperativo. E aí comecei a ter relação mais com os empresários, os agroindustriais, aquilo que eu chamo de, e todo mundo reconhece como pioneiros. Eu, por uma deferência, mais uma vez, de um grande líder do sistema cooperativo, ele me convidou para ser vice-presidente da Aurora em 1985, após 2 anos eu ter entrado no sistema cooperativo. E permaneci como vice-presidente dele até ele adoecer e, infelizmente, veio a falecer. Com o falecimento do Auri, eu assumi a presidência e depois vim a ser eleito para mais um mandato como presidente da Aurora. Meu vice foi o saudoso Mário Langnasti, que após eu encerrar meu mandato, ele continuou para mais 2, 3 mandatos e temos que reconhecer que a Aurora deu essa explosão que hoje o nosso amigo Neivor, que é o atual presidente, dá continuidade. Então, a partir dessa época, eu comecei a ter relação com os empresários da área, particularmente de suínos e aves, que foram os grandes mentores dessa situação privilegiada que o nosso estado tem, como maior exportador de suínos, e por muitos e muitos anos fomos o maior exportador de aves e que perdemos a hegemonia para o Paraná, porque era natural. Nós estávamos comentando a limitação geográfica do nosso estado. Uma limitação que compromete a produção do milho, principal insumo da cadeia produtiva. Essa situação do milho não é de hoje, ela sempre existiu aqui no estado, como nós estávamos conversando. Nós sempre fomos dependentes, nós nunca tivemos autossuficiência na produção de milho, porque esses pioneiros que eu sempre faço questão de realçar, que foram os fundadores da Sadia, da Perdigão, Matílio Fontana, a Saulo Brandalize, da Chapecó, Plínio Denez, da Aurora, Auri Bodanese, esses pioneiros sempre se preocuparam com isso. Mas eu tenho que fazer aqui um parênteses para registrar algo de que marcou muito, pelo menos para mim em particular, era o espírito de corpo que tinha esses empresários. Eles eram unidos, eles tinham o Sindicarne, que permanece até hoje, e eles periodicamente se reuniam, principalmente na época de crise, eles se reuniam e conjuntamente eles buscavam soluções. Eu dou muito valor àquela parceria que os grandes empresários tinham com o próprio produtor. Na época não tinha integração, isso aí nós devemos à iniciativa da Sadia, que pegou o exemplo nos Estados Unidos, trouxe para nós, e Santa Catarina abraçou esse modelo. O produtor entra com aquilo que eles têm de melhor, que é a sua mão de obra. E também estava aí o banco que financiava a sua infraestrutura e as empresas dando o aval, porque ele ia trabalhar para as empresas. Então as empresas já naquela época, e perdura, acredito até hoje, eles asseguram o pagamento se ele não pagar, porque ele vai trabalhar
produzir para aquela empresa. Então as cooperativas hoje, aqui pelo menos em Santa Catarina, trabalham muito com esse sistema e que tem dado ótimo resultado. Não faltou mais porco para a Aurora, né? Ela faz a sua programação, certamente, como era no passado, e em cima daquela sua capacidade de abate é feito o fomento a nível de campo. Qual a importância do sistema cooperativista para o desenvolvimento do agronegócio catarinense? Olha, o sistema cooperativo é uma mola propulsora do progresso do Estado. Na área de produção, a grande vantagem que o sistema cooperativo tem e que o produtor catarinense descobriu na primeira hora é que ele está trabalhando para si próprio. Por isso, o sistema cooperativo aqui no Estado se adaptou tão bem. E eu tive um prazer muito grande, mais uma vez, por delegação do Auri, de ser até um dos fundadores do sistema de crédito aqui em Santa Catarina. Nós, em 1985, numa reunião com 6 cooperativas lá em Itapema, no Plaza Itapema, você veja bem que escolheu um bom lugar naquela época para nos reunirmos. Depois de nós viajarmos pela Europa, sob a tutela de Roberto Rodrigues, que hoje ainda está inativa, dando exemplo de trabalho, ele era o presidente da OCB. Ali foi uma semente que, como sempre ocorre no sistema cooperativo, particularmente em Santa Catarina, mas ocorreu no Brasil todo, ela prosperou, se fortificou. Criamos a Central de Crédito Cooperativo de Santa Catarina, a COSECRER, onde por deferência dos colegas, eu fui presidente durante 12 anos, os primeiros passos da COSECRER, que depois veio a ser o Cicobi, que hoje é presidida desde que eu saí do sistema pelo companheiro Rui Schneider, que ele continua, né, fazendo um ótimo trabalho no Cicobi. Graças à competência, né, da gestão do Cicobi Santa Catarina, hoje é Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que avança no Rio Grande do Sul e no Paraná, com inúmeras agências, né, além de cobrir quase 100% do território catarinense, sob a liderança do Rui, que é um executivo que veio do mercado financeiro, o Rui Schneider da Silva era do Banco do Brasil, mas de origem cooperativista. E o Rui transformou isso que você acabou de dizer, que hoje aquilo que era restrito a Santa Catarina, hoje já transporta, já está além fronteiras do nosso estado. Pedroso protagonizou várias ações que engrandecem o nosso estado. Uma delas gostaria particularmente de enfatizar: a participação dele, juntamente com outras lideranças, no processo que resultou no reconhecimento de Santa Catarina como área livre de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi concedida em 25 de maio de 2007 pela Organização Mundial de Saúde Animal. Um feito que abriu as portas dos nossos produtos para os mercados mais exigentes do mundo. A iniciativa, e nós temos aqui que, mais uma vez, dá um voto assim, de louvor à agroindústria de suínos e aves, e nós nos envolvemos porque, desde o início, uma que eu já tinha um pouco de conhecimento pela minha passagem pela Aurora, da necessidade de nós termos uma sanidade reconhecida internacionalmente para nós ganharmos mercados exigentes que nós conseguimos vender, mas qualquer coisa que ocorresse era brecado, porque nós não tínhamos a garantia de livre, que era uma exigência, principalmente do mercado japonês, do mercado europeu, mercado americano, mercado coreano, esses mercados que remuneravam melhor do que os outros mercados, mas eles davam um ênfase muito grande. E foi quando, através da iniciativa do Sindicarne, e com o apoio da Secretaria da Agricultura, que representava o governo do Estado, na época, eu lembro muito bem do empenho do companheiro Zonta e também do governo da época, que era o governo do Espiridião Amin, e nós nos abraçamos, sofremos até processos, porque
aquilo que a gente, infelizmente, às vezes sente até nos dias atuais. Havia forças que não queriam, porque ia prejudicar o pequenininho, não sei o que tal. E nós tivemos até mandato judicial contra o Zonta, contra eu, porque nós estávamos pregando algo que não traria bom resultado. Recebemos também do meu saudoso colega presidente do Rio Grande, Esperoto, que veio com a comissão do Rio Grande pedindo que nós não fizéssemos, porque ia prejudicar a relação de venda, transporte de animais de lá para cá. O Rio Grande sempre foi um grande produtor de material genético que vendia muito para Santa Catarina, passava aqui, ia para o Paraná, tudo isso ia dificultar, eles vieram aqui. E lembro que nós tivemos uma reunião, o Zonta, Esperoto, com a sua equipe, e nós estávamos presentes, e nós tivemos que dizer que era algo irreversível. Nós tínhamos já, através de recursos do Sindicarne, contratado uma consultoria internacional, que foi a que viabilizou, fez os trâmites burocráticos para que nós pudéssemos chegar na Organização Internacional de Saúde Animal, lá em Paris, num dia 25 de maio, que é a data que até hoje realiza anualmente essas reuniões, e fôssemos lá apresentar o nosso pleito. Demorou mais 1 ou 2 anos, mas nós tivemos aí já no governo de Luiz Henrique da Silveira, nós fomos, naquela época eu também estava aqui como presidente, e também era deputado estadual. Nós fomos receber aquele diploma que eu trago aqui nas minhas costas, aqui você vê que eu tenho aqui, porque eu considero a maior feito das lideranças de Santa Catarina, foi conseguir naquela época, em 2007, o certificado de livre de febre aftosa sem vacinação. Lógico que teve produtor que não gostou de nós cancelarmos a vacinação, ou, em primeiro lugar, obrigar a vacinar para depois, porque o primeiro passo foi a obrigatoriedade de todo mundo vacinar. E tinha regiões onde a própria Câmara de Vereadores se levantou, porque vacinando a vaquinha do produtor podia abortar, porque dava febre e tal. Isso aí também, no primeiro passo, nós tivemos essa dificuldade. Felizmente, essa barreira foi transposta e depois tivemos alguns contratempos com o nosso vizinho, o Rio Grande do Sul, que hoje abraçou a causa também e foi declarado pelo Ministério e reconhecido já hoje o Paraná e o Rio Grande como livre de febre aftosa. Só que nós continuamos mantendo aquele rigor na atenção da sanidade dos nossos animais. Pedroso, nós passamos por várias fases, todas elas desafiadoras, para manter o agronegócio como locomotiva da economia de Santa Catarina. Atualmente, ergue-se outro grande desafio, que diz respeito à infraestrutura. Já que nós não podemos, porque não temos área para ampliar o cultivo do milho, quer dizer, nós estamos utilizando agora tecnologia e alguns programas, como, por exemplo, os cereais de inverno, para melhorar esse desempenho, mas nós somos hoje grandes importadores de grãos. E para que esse produto chegue com preço competitivo, é necessário uma infraestrutura mais adequada. Eu gostaria que você falasse sobre isso e na sua avaliação, o que é que Santa Catarina pode esperar das atuais lideranças políticas, empresariais e do setor para que a gente conquiste e vença esse novo desafio? Você sabe que Santa Catarina prima pela união. As forças produtivas, quer da indústria, do comércio, de serviço, da agricultura, nós nos reunimos mensalmente, através das suas lideranças, presidente das federações, para discutir assuntos que dizem respeito ao progresso do nosso Estado, às situações emergentes, algo que possa dar condições de maior competitividade ao Estado
Isso é o conjunto da obra. Eu acho, e aqui é uma crítica construtiva, Raimundo, o governo tem que pegar as forças vivas para ver o que as forças, o que a indústria, o que o comércio, o que o agronegócio quer, para que junto formem o plano. E, segundo informações, já estava sendo feito o projeto sem consultar as bases, sem consultar aqueles que vão usar efetivamente essas rodovias. Então, essa ferrovia. Então, o companheiro Mário ficou de convidar o governador do estado para que nós façamos uma reunião das federações e que nós possamos conjugar o verbo junto, como fizemos, que eu me referi há pouco, comércio, o governo, a iniciativa privada, junto com, afinal, as forças vivas, para aí sair com uma força total e todos falando a mesma linguagem, que esse é o principal que tem sido o êxito aqui em Santa Catarina. E diante desses enormes desafios, o que você projeta para o futuro do agro catarinense? Eu acho que vencendo essa etapa de infraestrutura, eu tenho muita fé que Santa Catarina vai continuar sendo um modelo a nível de Brasil. Eu me orgulho muito, eu estou hoje em muito contato a nível de Brasil, na relação que eu tenho com a CNA, e quando falo em Santa Catarina, eles dizem Santa Catarina é algo à parte. Santa Catarina, vocês fazem jus exatamente aquilo que sempre fala, que é a Suíça brasileira. Então, mas nós não podemos nos acomodar, porque os outros vão, certamente, se nós pararmos no tempo, nós vamos ficar para trás. Pedroso, muito obrigado por mais uma aula sobre o agro catarinense. Eu que agradeço essa oportunidade, você sempre amigo, ouvindo a nossa modesta experiência, que é fruto dos anos vividos, da experiência compartilhada e daquilo que nós sentimos. E é por isso que muitas vezes algumas autoridades talvez não entendem a nossa ímpeto momentâneo, porque nós conhecemos, nós vivemos tudo o que aconteceu e os sacrifícios que foram despendidos para nós chegar aonde chegamos. Nós não podemos perder espaço.